estamos aqui tendo a graça de estar no Centro Comunitário de Irene, na Semana Pedro Casaldáliga, aqui em São Félix do Araguaia. E estamos aqui com duas mulheres maravilhosas, Yara e Tânia, que conviveram de perto um pouquinho a história dessa prelazia. Então elas vão colocar um pouquinho pra gente como é que isso aconteceu. Então, é um prazer estar aqui com vocês, nos encontrarmos aqui nessa semana. Eu sou Yara, sou do interior do estado do Rio de Janeiro e vim aqui para a prelazia em 1992 com outras 3 companheiras. Moramos por um ano em Ribeirão Cascalheira e após esse ano fomos para Goiânia para as irmãs terminarem os cursos que estavam fazendo, porque aqui na prelazia era costume as pessoas terem que vir aqui ver para ver se queriam continuar, né? Então, voltamos depois, eu voltei antes, o Pedro me ligou que precisava de uma pessoa aqui, que um padre agostiniano tinha ficado doente e pediu que eu viesse, eu vim antes, depois viemos mais as outras 2 que nos acompanharam. Então, fiquei aqui 10 anos contando o tempo todo. Tive a alegria e a graça de morar por um tempo na casa do Pedro Casaldáliga e depois, como administradora e colaboradora da Alvorada, um jornal que era feito aqui, eu tive muita oportunidade de conviver com o Pedro e a irmã Irene, que era chamada aqui de tia Irene, pelo carinho que ela tinha para com as pessoas, o cuidado e o trabalho especial com as mulheres. Eu sou Tânia, sou de Goiânia e em 93, fazendo um curso de teologia pastoral, eu comentei com uma religiosa o sonho que eu tinha de ser missionária leiga. Eu já tinha certeza absoluta que freira religiosa eu não queria ser, mas queria muito viver a experiência de missão em algum lugar. Cheguei até a pensar em ir com um padre jesuíta, o Roberto Albuquerque. Ele tinha ido para a África e eu pensei muito em ir para lá. Mas assim que ela ouviu minha história, ela falou: nossa, sua história tem muito a ver com a história do bispo Pedro Casaldáliga. Eu vou te passar um contato e através desse contato você vai escrever para ele. E esse contato era do padre Paulinho, agostiniano, que já vivia por aqui há muitos anos. Por ele eu descobri que uma das irmãs, que é a tia, né, a irmã Irene, que vivia com o Pedro, eu convivia com as irmãs da mesma congregação dela, próximo de casa. Então eu peguei o endereço, peguei o contato e mandei uma cartinha direcionada ao Pedro, né, por ela. E essa cartinha chegou, o Pedro leu, pediu que ela procurasse com a superiora delas se ela me conhecia. Ela era muito amiga minha, assinou embaixo e o Pedro falou: se ela quiser pode vir de imediato para cá. Então isso foi no final de 93 e em fevereiro de 94 eu estava vindo para cá com a irmã Irena, também uma das irmãs fantásticas, maravilhosas, uma enfermeira que já tinha trabalhado há muitos anos aqui na prelazia, com mulheres, partos, né, em Santa Terezinha, e vim com ela em fevereiro daquele ano. Ela foi até minha casa, a gente se despediu ali da família e nós viemos para cá. Quando eu cheguei, o Pedro estava fora, né? Todos os anos ele ia, era para Nicarágua, não era? Nicarágua. Ele estava para lá, a tia, né, que é a irmã Irene, estava de
férias com a família dela em São Paulo, que ela era de lá também. E eu fiquei perambulando, né, em alguns lugares com a Irena, com a irmã Irena, que morava no Alto Boa Vista. Até que eles chegassem. Chegando, eu vim e o padre, que a Yara veio depois substituir, né, na área administrativa, era o padre Morales, ele que morava, ele, o Pedro e a tia. Ele teve um problema sério de coração, essas coisas, teve que ir embora e ficamos morando todo o ano de 94, eu, Pedro e tia. Foram anos, assim, um ano maravilhoso na minha vida, porque ele, o bispo, ela, irmã, eu, a leiga, né? E foi sempre, assim, uma relação de muito respeito. Qual era o tipo de ação, o que era que você fazia de diferente nessa nova missão, quando comparada à clausura, vamos chamar assim? Não era a clausura, porque a gente tinha outras atividades, mas era a congregação era voltada à educação. Certo. Né? E já tínhamos hoje, já se falava na época das comunidades inseridas. Então algumas irmãs tentavam, mas não havia uma compreensão pela inserção. Né? Achavam que era dependente das escolas, que elas não tinham como sobreviver, então no fundo saíam, muitas achavam que era porque era uma vida mais fácil, né? E quando a gente propôs tentar fazer alguma mudança nesse sentido, não aceitaram, né? A maioria não aceitou. E aí eu vim para cá para aprender o que eu ouvia falar sobre essa igreja de Pedro Casaldáliga, né? Igreja contra o latifúndio, foi a denúncia que ele fez do modo de vida, como as pessoas do lugar eram tratadas, né, pior do que os animais, que quando você chega você expulsa do lugar, né, porque você comprou essa terra, então comprou de muitas formas erradas, ou então até com projetos do governo que valorizavam mais uma empresa ou empresas de combustível vir para cá, comprava aquela terra por coisa módica, diríamos, preço módico, para implantar grandes fazendas em grandes extensões, enquanto que aqui era um refúgio de pessoas que vinham porque a terra era livre. A terra eles vinham porque podiam ali plantar pelo menos sua subsistência. Então, eu vim e nessa igreja fui aprender com eles uma outra forma de ser cristã, uma outra forma de viver o evangelho. E aqui eu passando nessa cidade, uma equipe, já encontrei 4 pessoas, um padre, um jovem rapaz, novo, leigo, e 2 irmãs da congregação de São José de Rochester. Elas nos acolheram, nós éramos 4 que chegamos, e aí fomos aprender, o povo, viver com o povo sem aquela hierarquização, todos iguais. Perguntam muito pelo feminismo do Pedro. Eu digo, ele nunca falou para nós sobre feminismo, mas em compensação não havia diferença entre nós, só todos iguais, né? Não tinha essa hierarquia de ter um padre. O padre ia para o sertão como nós íamos para o sertão. Nós, a comunidade, a casa da equipe era a casa do povo, uma extensão da igreja, era simplesmente um lugar que se celebrava uma das vezes lá, né? Então, participavam as pessoas para celebração, elas resolviam lá, na catequese, elas que decidiam como fazer, né? Pessoas cristãs que junto iam aprendendo, esclarecendo o que era ser cristão também,
porque muitas já vinham com a sua maneira de entender a igreja que elas viveram, né, onde viviam. Ali chegando, era uma oportunidade delas também serem um pertencimento mais ativo. Elas eram acolhidas no que elas pensavam. E aí aquilo foi se abrindo. Por exemplo, lá nessas igrejas, nunca ninguém falava para você, antes da comunhão: você confessou antes de comungar? Para comungar, você tem se confessado, você é casada no religioso, você vive com alguém, você tem uma vida digna para poder receber Jesus.